também, Eva Laís, da família. Hoje a gente vê muito isso, a desarmonia, o desentendimento familiar. Então, acho que também tem muito a ver com essa questão dos traumas, dos mitos, né? Essa questão da hierarquia, onde eu vejo assim hoje que muito os pais acabam se tornando filhos e os filhos se tornam pais irresponsáveis, onde eles vão ditando as regras, né? Vão tirando assim essa autoridade do pai dentro do quadro familiar. Isso a gente chama de parentificação, ou seja, os filhos assumem a postura dos pais, assumem o poder e o lugar dos pais. Quando os pais, às vezes, por motivos de não terem essa estrutura, ou mesmo pais que às vezes são infantilizados, os filhos são quase que carregados a fazer isso. Por exemplo, o reizinho da família, né? Os pais não têm habilidade suficiente ou não tomaram os seus pais, como a gente diz, pai e mãe, né? Que na verdade, Cláudia, eu acho que para a gente casar, a gente teria que tomar pai e mãe todo para depois escolher o esposo, para depois ter filho, que bom seria, né? Seria perfeito. Mas é isso. Às vezes nós não tomamos pai e mãe suficiente, então nós não conseguimos exercer essa função. E aí, então, vem todo esse desregramento, todos esses conflitos familiares. Então, basicamente, a psicogenealogia vai olhar o trauma familiar e como eu posso resolver esse trauma, trazer esse trauma à tona e ressignificar ele, né? Contar uma história de forma ecológica. Como é que ficaria? E isso também tem muito a ver com o nosso comportamento em geral, né? Em todos os sentidos, né, Valaís? Porque o mesmo pai que não consegue se posicionar e não consegue exercer esse papel, dizer não, colocar limites, ele também é um profissional, né? Lá no seu trabalho, também é aquela pessoa que também que não consegue ter um posicionamento, uma questão de liderança Com por aí, toda né? certeza, com toda certeza. Pode ter certeza nisso, né? Por exemplo, alguém que foi desqualificado quando pequeno, né? Lá vai achar que sempre alguém está desqualificando ele. Mesmo que esse chefe não desqualifique, mesmo que os colegas não desqualifiquem, ele vai acreditar piamente que ele está sendo desqualificado, que o trabalho dele não está sendo reconhecido. Por quê? Porque lá na infância, talvez ele foi desqualificado, não foi reconhecido. Essa semana mesmo eu trabalhei com uma pessoa assim, que a reclamação era de que ela não era reconhecida, que estava assoberbada de coisas no serviço, e que ela, enfim, a fala é de que ela carregava aquela empresa nas costas e que ninguém reconhecia. Aí, quando tu olha uma fala dessa, tu já te reporta lá onde foi que isso começou. Faz uma pesquisa na linha do tempo, óbvio, né, que aquilo vai cair lá numa vez que ela teve que fazer e teve que dividir com a irmã, que só ela fez o trabalho, mas aí foi obrigada a dividir com a irmã aquilo, e a irmã nem tinha, quer dizer, ela se sentiu profundamente injustiçada e não foi reconhecido o trabalho dela, porque a irmã que não tinha feito nada, e por incrível, Cláudia, no trabalho ela repetia isso de novo. Alguém foi contratado para trabalhar junto com ela, que não faz a metade do que é necessário e ganha ainda mais do que ela. Ela repetiu de novo. É. Aí ela me quando ela se deu conta, ela disse, meu Deus do céu, como é que pode? Repetindo, né? É o comportamento, é aquilo que a gente está falando o tempo todo, né? O teu comportamento diz quem tu é e os traumas que tu traz e como é que é as tuas atitudes. Esse tempo eu estava olhando um documentário, né? E uma das pessoas falou que ela se sentia muito mal, porque numa roda de conversa, junto com os colegas, eles tinham que qualificar, um qualificava o outro. E ela disse que ficou muito incomodada que em nenhum momento os colegas qualificaram o físico dela, não disseram que ela era uma mulher bonita. Claro que todo mundo ficou assim, olhando e pensando, mas ninguém qualificou o físico de ninguém, porque não era também esse o objetivo, era de qualificar a pessoa, suas ações,
né? A sua forma do seu comportamento. E, de repente, a gente ficou pensando assim, quem estava olhando de fora e eles, né? E aí, para mim, né, me veio muito claro, né, Valaís, a tua relação contigo, com o teu corpo, da tua aceitação, não está muito bem esclarecida, né? Quando tu tem esse tipo de atitude, essa visão, né? Sim, sim. É. Que coisa boa conversar contigo. Olha, tá, por mim eu ficava conversando bem mais, mas é muito bom. Fiquei muito, muito feliz de tu ter aceito esse convite e vou também já deixar aberto aqui para um outro momento a gente continuar. Sim, e na própria, dentro hoje a gente fez uma da própria psicogenealogia, tu traz, tu pode, tem a decodificação de nomes, tem a decodificação de tatuagem, tem a decodificação de fotografia, que é muito interessante, que a gente pode trazer esse olhar numa outra hora, né? Olhar, através do olhar da fotografia, tu pode ver a dinâmica que acontece naquela família. Então, são coisas muito bonitas. Tem o grafologia, que é o teu traço, que mostra como é que está a relação familiar. É muito, olha, tem uma série de coisas, Cláudia, que a gente pode fazer em vários, para não ficar longo, né? Pode fazer várias outras vezes. Eu gostei muito quando tu falaste da decodificação das tatuagens. Das tatuagens? Sim, sim. A tatuagem, tu traz uma mensagem no teu corpo, algo que precisa ser visto. Ou algo que precisa ser escondido, dependendo do lugar que tu faz a tatuagem. Olha aí, é o nosso tema para a próxima, então. Já fica aqui o meu convite para um próximo encontro, nós falarmos das decodificações. Isso. Decodificações. Isso. Aí a gente pode acertar com o que fala. Para mim, está tranquilo. Tá ótimo. Então tá, então a gente vai se despedindo aqui desse momento, deixando o meu beijão, meu grande abraço, minha admiração com o teu trabalho, e eu admiro muito mais assim a forma que tu traz tudo isso e o comprometimento e a responsabilidade que tu tem diante de tudo, né? Todo o trabalho que tu faz. O comprometimento, porque eu vejo assim que tu é uma pessoa que tu vai nas origens, tu vai na fonte, né? E não é uma profissional que vai atrás da sua pesquisa, vai ver, e não atrás do que é dito, mas sim do que é feito. E isso, para mim, tem um significado de reconhecer, sim, esse valor. Gratidão, minha linda. Sabe que a admiração é recíproca pelo teu trabalho, por quanto encantamento tu traz ao mundo, né, Cláudia? Na verdade, tu traz encantamento para o mundo. É muito bom. E aí, quando a gente falar das decodificações, não usei o nome Cláudia, talvez eu já decodifique antes do nosso conversa para a gente conversar sobre ele. Vai ser muito bom, vou ficar muito feliz. Então tá, meu amor, gratidão.